E se eu te dissesse que sua vida pode mudar radicalmente em apenas 72 horas, 3 dias? Não 3 meses, não 1 ano, 3 dias. Parece impossível, né? Mas é justamente aí que começa o problema. Você foi ensinado a acreditar que transformação exige tempo infinito, pilhas de livros de autoajuda, um coach milagroso ou algum evento mágico no futuro. Mentiram para você. A verdade é simples e brutal. O que te prende não é falta de conhecimento, é excesso de desculpas. Você não precisa de mais uma teoria, precisa de um compromisso real. Agora, eu sei porque vivi isso na pele. Depois de anos me sabotando, esperando pelo momento certo, percebi algo chocante. Eu não estava preso. Eu só não estava me movendo. Quando finalmente decidi agir, de verdade, em apenas 3 dias, comecei a ver clareza onde antes havia caos. Parecia que eu havia acordado de um coma mental. A vida que você quer está ao seu alcance, mas ela só aparece quando você para de adiar e começa a enfrentar. A pergunta que muda tudo é: você está pronto para parar de ser o seu próprio inimigo? Porque aqui vai uma verdade dura. A maioria das pessoas vai morrer esperando o momento ideal para mudar. Mas e se o momento ideal for exatamente este? 3 dias. Esse é o tempo entre continuar vivendo no piloto automático ou começar uma jornada que pode virar sua vida do avesso. E o primeiro passo começa agora. Hábito 1. Defina prioridades diárias e cumpra. Acordar sem um plano claro é como entrar em uma floresta sem bússola. Você até se movimenta, mas não chega a lugar nenhum. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Elas acordam, pegam o celular, respondem mensagens, checam e-mails e pronto. Estão presas em um ciclo de respostas, lidando com urgências alheias, sem tocar no que realmente importa. No fim do dia, sentem-se exaustas. Mas o que realizaram de verdade? Nada que mova a vida adiante. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acreditava estar sendo produtivo por passar o dia resolvendo pendências. Mas, quando olhava para os meus objetivos maiores, percebia que continuavam parados. Era como correr em uma esteira, muito esforço, zero progresso. Tudo mudou quando adotei uma regra simples: 3 prioridades inegociáveis por dia. 3 ações que, se concluídas, fariam o dia valer a pena. No início foi difícil. Eu me distraía, caía nos velhos hábitos, abria redes sociais no meio da tarefa. Mas com o tempo, algo extraordinário aconteceu. Eu tinha mais tempo, menos ansiedade e resultados reais. Essa prática força você a sair do piloto automático. Em vez de reagir ao que o mundo joga em você, você passa a comandar o seu dia. Isso muda tudo. Aplique assim, todas as noites, ou logo pela manhã, escreva as 3 coisas mais importantes que você precisa realizar no dia seguinte. Não tarefas aleatórias, mas ações que aproximem você da vida que deseja. Comece o dia pela prioridade número 1. Sem celular, sem e-mail, sem distrações. Complete essa tarefa antes de qualquer outra coisa. A sensação de concluir algo importante logo cedo muda completamente o seu estado mental. As pessoas confundem ocupação com progresso. Estar ocupado é fácil, basta se entupir de tarefas. Mas isso só leva à exaustão, não ao crescimento. Quando você escolhe suas batalhas diárias com consciência, elimina o ruído e começa a avançar de verdade. Com o tempo, esse hábito transforma sua mente. Você aprende a dizer não ao que é irrelevante, aprende a valorizar seu foco como um recurso sagrado. Cada pequena vitória diária se acumula, criando uma sensação de controle que poucos conhecem. Você deixa de se sentir arrastado pela vida e passa a conduzi-la. Estabelecer prioridades diárias não é só uma técnica de produtividade. É um compromisso com o seu propósito. É dizer: hoje eu escolho viver com intenção. Isso afasta distrações, fortalece sua disciplina e principalmente acelera seu progresso. A grande pergunta é:
Quantos dias da sua vida você ainda vai desperdiçar apenas reagindo? Você quer avançar ou apenas parecer ocupado? Porque a diferença entre uma vida medíocre e uma vida extraordinária está exatamente aqui, no que você decide priorizar quando o dia começa. Hábito 2. Organize seu ambiente. Seu espaço é um reflexo da sua mente. Um ambiente bagunçado é quase sempre o espelho de uma mente sobrecarregada. Pode parecer exagero, mas olhe ao seu redor agora. Se o lugar onde você vive ou trabalha está desorganizado, é muito provável que sua cabeça também esteja. E o pior, você pode nem perceber o quanto essa desordem afeta seu humor, sua clareza e sua produtividade. Durante anos, eu dizia para mim mesmo: essa bagunça é controlada, eu sei onde está tudo. Mas na prática, aquilo drenava minha energia. Sempre havia um ruído no fundo, um peso invisível. Quando finalmente me obriguei a organizar tudo, mesa, guarda-roupa, arquivos digitais, senti como se estivesse respirando melhor. Minha mente clareou. Era como se eu tivesse liberado espaço dentro de mim. A desorganização tem um custo oculto. Cada pilha de papel, cada roupa jogada, cada notificação acumulada exige atenção, mesmo que mínima. E essa atenção, somada ao longo do dia, te esgota. Você termina o dia cansado sem entender por quê. E isso acontece todos os dias. A verdade é que muitas pessoas mantêm a bagunça como uma forma de apego emocional. Guardam objetos só por precaução ou porque trazem alguma memória. Mas isso, na maioria das vezes, é medo. Medo de precisar daquilo algum dia. Medo de deixar o passado ir embora. Só que o acúmulo de coisas físicas cria acúmulo mental. Organizar seu espaço é mais do que uma limpeza externa. É um ato de decisão. É afirmar para si mesmo que você está pronto para seguir em frente. Pronto para deixar ir o que não serve mais. É um ritual silencioso de renovação. Comece assim. Escolha um lugar pequeno. Sua mesa de trabalho, sua cama, uma gaveta. Separe de 15 a 30 minutos e tire tudo. Depois pergunte a si mesmo: isso me ajuda de verdade? Eu uso isso com frequência? Isso representa quem eu quero ser? Se a resposta for não, libere. Doe, recicle ou jogue fora. Não esconda. Elimine. Depois vá para o digital. Seu celular, sua caixa de e-mails, sua área de trabalho no computador. Exclua o que não precisa. Organize o que for útil de forma simples e funcional. Um ambiente digital poluído também pesa na sua mente. Você só não percebe até limpá-lo. Fazer isso não é só para se sentir organizado. É para recuperar energia, clareza, presença. Você se sentirá mais leve, mais no controle, mais capaz de tomar boas decisões. A desordem grita. Ela chama sua atenção o tempo todo. Já um ambiente limpo, alinhado com seus valores, com suas metas, é silencioso. Ele te apoia, ele te fortalece, ele te lembra a cada instante quem você está se tornando. A pergunta que fica é: você vai continuar se afogando em meio ao excesso ou está pronto para criar espaço para o que realmente importa? Organize seu ambiente e, com isso, organize sua mente. A transformação começa exatamente aí. Hábito 3. Escreva em um diário todas as manhãs. Existe algo profundamente transformador em colocar seus pensamentos no papel assim que você acorda. É como dar um mergulho dentro da própria mente antes que o mundo comece a gritar por sua atenção. A maioria das pessoas acorda e já se entrega ao caos. Notificações, mensagens, redes sociais, problemas dos outros. Começam o dia no modo reação e, sem perceber, perdem o controle da própria vida antes mesmo de sair da cama. Escrever no diário é o oposto disso. É escolher começar o dia com intenção, é ouvir a si mesmo antes de ouvir o mundo. Por muito tempo, eu achava essa prática boba, algo para pessoas introspectivas demais. Achava que não tinha tempo para isso. Mas a verdade
É que eu só não queria encarar o que estava dentro de mim, até o dia em que parei e escrevi. Sem filtro, sem plano, só coloquei no papel o que estava na minha mente. Em poucos minutos, comecei a enxergar padrões, medos repetidos, preocupações sem sentido, pensamentos que me controlavam sem que eu percebesse. Ali, no papel, tudo ficou mais claro. Escrever se tornou meu momento de reinício mental, minha chance de me ouvir. Depois de escrever, o dia não me engolia mais. Eu estava no controle. Por que isso funciona? Porque quando você escreve, você desacelera. E ao desacelerar, você sente. Ao escrever, você transforma pensamentos confusos em algo visível. Você para de fugir de si mesmo. O diário é como um espelho. Ele reflete quem você é, o que está sentindo, o que está evitando. E é nesse confronto honesto que nasce o verdadeiro crescimento. Você não precisa ser um grande escritor, nem fazer textos longos ou bonitos. Pode ser uma lista, um parágrafo, uma pergunta. O importante é escrever. Tente isso. Todos os dias, logo cedo, escreva por 5 a 10 minutos. Pegue um caderno ou use o celular. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que está me preocupando? O que eu quero alcançar hoje? Pelo que sou grato? Não filtre, não edite, apenas escreva. Nos dias em que sua mente estiver caótica, você perceberá que escrever ajuda a aliviar. Nos dias em que estiver calmo, você entenderá melhor como manter esse estado. Com o tempo, você vai notar padrões, medos que se repetem, emoções que vêm de fora e não de dentro. Vai aprender a separar o que é real do que é ruído. Essa prática simples tem um poder enorme. Ela te devolve para o presente. Ela ensina você a liderar sua mente e não ser liderado por ela. Muitos evitam o diário porque têm medo do que vão encontrar. Preferem a distração constante do celular, da correria, das preocupações alheias. Mas a transformação nunca acontece na superfície. Ela exige mergulho. E aqui está a verdade. Se você quer mesmo mudar sua vida, precisa aprender a ouvir a si mesmo. E não existe maneira melhor de fazer isso do que escrevendo. Não espere ter tempo. Crie o hábito. Comece pequeno. Comece imperfeito. Mas comece. O diário é um portal para dentro de você. E só quando você se conhece de verdade, pode mudar de verdade. Hábito 4. Exercite-se diariamente. Todo mundo sabe que exercício faz bem, mas saber não é o mesmo que fazer. A verdade é que a maioria das pessoas não se exercita, não por falta de conhecimento, mas por excesso de desculpas. Estou cansado, não tenho tempo, não gosto de academia. Você já disse isso para si mesmo? Eu já disse, muitas vezes. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava de uma hora livre, de disposição, de vontade. E por isso, na maioria dos dias, não fazia nada. Ficava sentado, preso no trabalho, reclamando da falta de energia, sem perceber que o próprio sedentarismo era o que me drenava. Até que um dia, decidi mudar. Comecei com algo simples: 10 minutos de movimento por dia. Não era sobre estética nem performance, era sobre compromisso. Eu precisava mostrar para mim mesmo que era capaz de me mover, mesmo sem vontade. No começo foi difícil. O corpo reclamava, a mente queria desistir. Mas bastaram 2 semanas para eu perceber a mudança. Mais foco, mais energia, menos oscilação emocional. O exercício não era mais só físico, era um treino mental. Quando você se movimenta todos os dias, envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu estou no controle. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Exercício diário não é sobre aparência, é sobre consistência, disciplina, clareza mental. É sobre desenvolver a capacidade de agir mesmo sem motivação. Uma das maiores virtudes que você pode cultivar. A ciência já provou o que os estoicos sabiam intuitivamente. O corpo e a mente estão profundamente conectados. Movimentar o corpo libera endorfinas, melhora o humor, reduz o estresse
melhora o sono, fortalece a mente. Você não precisa de uma academia, nem de equipamentos caros. Pode começar agora mesmo. Uma caminhada rápida, alguns exercícios com o peso do corpo, alongamentos, yoga. O que importa é a regularidade, não a intensidade. Crie o hábito. Comece pequeno, seja consistente. E nos dias em que você menos quiser se mover, são justamente os dias em que mais precisa. Porque é nesses momentos que você molda a sua força interior. Não espere por motivação. Haja apesar da ausência dela. É isso que constrói resiliência. Seu corpo é o seu instrumento de vida. É com ele que você trabalha, ama, cria, aprende, experimenta. Negligenciá-lo é como tentar correr uma maratona com o tanque vazio. A pergunta que você precisa fazer todos os dias não é: eu tenho tempo para me exercitar? É: se eu não cuidar do meu corpo, como vou ter energia para viver a vida que eu quero? Exercício diário não é vaidade. É um ato de respeito por si mesmo. E o impacto disso vai muito além do físico. Ele transforma a sua mentalidade. Movimente-se, mesmo que seja por pouco tempo. Seu corpo, sua mente e sua vida inteira vão agradecer. Hábito 5. Limite o uso das redes sociais a 15 minutos por dia. As redes sociais são como doces para a mente, fáceis, viciantes e, em excesso, tóxicas. Elas foram criadas para capturar sua atenção e estão vencendo. Você entra por 1 minuto e, quando percebe, 1 hora se passou. Não lembra do que viu, não se sente melhor, mas perdeu tempo, foco e energia. Durante muito tempo, eu fui refém disso. Acordava e a primeira coisa que fazia era desbloquear o celular e abrir o Instagram, só para dar uma olhadinha. Mas essa olhadinha me deixava mais ansioso, mais distraído e, sem perceber, já começava o dia no mundo dos outros, não no meu. Quanto mais tempo eu passava rolando o feed, mais eu me comparava. A vida dos outros parecia perfeita, a minha parada. E a sensação de estar ficando para trás me acompanhava o dia inteiro. Até que tomei uma decisão radical. 15 minutos por dia, nada mais. Não foi fácil no começo. O celular ainda chamava. A vontade de abrir o app surgia nos momentos de tédio, nos intervalos, no silêncio. Mas aos poucos, fui recuperando algo que não tem preço. Minha presença, meu foco, meu tempo. Limitar o uso das redes sociais não é só uma questão de produtividade. É uma questão de saúde mental. Você precisa proteger sua mente da comparação constante, da negatividade disfarçada de entretenimento, do excesso de informação inútil. As redes sociais são um campo minado para a autoestima. Mesmo que você não perceba, está sendo influenciado o tempo todo. Curtidas, filtros, comentários, opiniões. Tudo isso se infiltra na sua mente e molda sua visão de mundo e de si mesmo. 15 minutos por dia é o suficiente para ver algo interessante, responder quem importa, se atualizar. O que passar disso é distração, é fuga, é ruído. Use um cronômetro, instale um app de limite, retire os ícones da tela inicial. Faça o que for necessário para recuperar o controle e crie momentos livres de redes. Nada de celular na primeira hora da manhã, nada de feed antes de dormir, nada de checar o telefone a cada 5 minutos. Use esse tempo para viver sua vida, ler, escrever, pensar, conversar, fazer o que realmente importa. A pergunta é simples: você está consumindo as redes ou sendo consumido por elas? Assumir o controle do seu tempo é um dos maiores atos de liberdade que você pode praticar. Porque tempo é vida. E quando você entrega seu tempo aos algoritmos, está entregando sua vida. As redes sociais não são o inimigo, mas o uso inconsciente é. Então faça esse pacto consigo mesmo, 15 minutos por dia. E o resto do tempo? Use para construir a sua realidade e não apenas assistir à dos outros. Hábito 6. Passe 30 minutos ao ar livre por dia. Você passa mais tempo olhando para uma tela do que para o céu. Isso não é apenas triste, é antinatural.
O ser humano foi feito para estar em contato com a natureza. Luz do sol, ar fresco, som dos pássaros, movimento das árvores. Isso não é luxo, é necessidade biológica. Mas a maioria das pessoas vive trancada em salas, em carros, em apartamentos, cercadas por concreto, luz artificial e barulhos digitais. É como se tivéssemos esquecido que pertencemos ao mundo natural. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passava o dia todo dentro de casa ou do escritório, pulando de uma tela para outra. Quando me sentia cansado, irritado ou sem foco, achava que era falta de produtividade. Mas era falta de conexão com o essencial. Até que um dia eu saí, sem objetivo, apenas caminhei. 10 minutos de sol, vento no rosto, silêncio. E voltei diferente, mais calmo, mais centrado, mais vivo. Foi aí que entendi. Estar ao ar livre é como apertar o botão de reset do cérebro. Estudos mostram que até 20 minutos em um ambiente natural reduzem drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A luz do sol regula seu ciclo biológico, melhora o sono, aumenta a energia. O ar fresco oxigena o cérebro, melhora a concentração. A natureza reduz a ansiedade, estimula a criatividade e ajuda você a pensar com mais clareza. Mas não é só ciência, é algo mais profundo. Quando você está ao ar livre, sente que faz parte de algo maior. As árvores, o céu, o chão sob seus pés, tudo isso estava aqui antes de você e vai continuar depois. Essa perspectiva coloca seus problemas em proporção. Você se lembra que não precisa controlar tudo, só precisa estar presente. Como aplicar isso? Comece pequeno, saia para uma caminhada de 10 minutos. Sente-se em um banco, na varanda, no quintal. Respire, observe. Não precisa fazer nada, apenas esteja ali. Deixe o celular no bolso, ou melhor, no modo avião. Esse momento é seu, não é para produtividade nem para rolar feed. É para você se reconectar. Se mora em cidade grande, procure um parque, uma rua mais tranquila, um espaço com alguma árvore e algum silêncio. Mesmo poucos minutos já fazem diferença. Faça disso um hábito inegociável, assim como escovar os dentes ou almoçar. Não é uma opção, é um compromisso com seu bem-estar. A natureza tem um jeito silencioso de curar, de equilibrar, de lembrar você do que realmente importa. A pergunta é: quantos dias mais você vai viver desconectado do mundo real? Não espere pelas férias ou pelo fim de semana. Comece hoje, 30 minutos, lá fora, com você mesmo. E veja como esse pequeno gesto pode transformar toda a sua energia. Veja, a vida não muda por acaso. Ela muda por escolha. Esses 6 hábitos podem parecer simples, quase pequenos, mas são como sementes. Quando plantados com consistência, crescem. E o que floresce é uma nova versão de você mesmo, mais presente, mais forte, mais consciente. Talvez você esteja esperando o momento perfeito para começar, mas o momento perfeito não existe. O que existe é agora. Agora é o momento de largar as desculpas, de sair da zona de conforto, de parar de rolar a tela e começar a escrever a sua própria história. Defina suas prioridades. Arrume o espaço ao seu redor. Escreva, movimente-se, respire fora de casa. E, principalmente, recupere o controle da sua atenção. Porque a vida que você deseja não está do outro lado de uma grande virada. Ela está do outro lado de pequenos compromissos diários. Se este vídeo fez sentido para você, se algo ressoou aí dentro, então comece agora. Não amanhã, agora. E me diga nos comentários, qual desses hábitos você vai colocar em prática primeiro? Se inscreva no canal, ative o sino e curta o vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. E compartilhe com alguém que precisa de um empurrão para sair da inércia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja firme, seja presente e não pare de evoluir.
E a tua vida muda quando você consegue juntar 5 mil reais. Por quê? Primeiro, quando você junta 5 mil, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. Porque o brasileiro não sabe como isso é bom. Por isso que ele compra tênis o tempo todo. Ele nunca teve dinheiro na conta. Então ele vai gastando, porque ele não conhece o prazer e a paz, a saúde emocional que dá você ter dinheiro. E não é ter dinheiro pra falar eu tenho dinheiro. Não, é ter dinheiro pra saber se tudo é ruim eu não vou me ferrar, porque eu tenho meu pé de meia. Então já ajuda no teu emocional. Segunda coisa, quando você tem 5 mil, você sabe o esforço que você fez pra juntar isso. Então, já dá uma autoestima, uma autoconfiança, poder. Eu posso, eu consigo. Se eu conseguir 5, eu consigo 10, 50, 100. E aí quando eu vou ver, eu já tô rico. Abre a janela positiva. Outra coisa. Quando você junta 5 mil reais, você se esforçou para aquilo. Você não vai torrar com qualquer besteira, porque você sabe o trabalho que você teve para chegar naquele valor. Tipo, uma coisa é, por que o cartão de crédito é tão complicado? Porque é um negócio que você vai comprando sem nem ver, você não vê dinheiro, né? Ah, olha, um celular, vou comprar no cartão de crédito. Agora, se você tem 8 mil reais, você pensa 2 vezes. Caramba, mano, eu tenho 8 pau que demorei 1 ano para juntar. Será que vale pegar 6 lá para dar nesse aparelho? No celular? Dinheiro. Então faz o teste, você que tá em casa. Junta 5 mil e você vai me falar se a tua mentalidade vai mudar ou não. A tua vida. Não gaste mais do que você ganha, não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro e todo mês você tem que investir. Ai, Duda, eu não manjo nada do teu conteúdo, nunca li livro. Viva, faz essas 3 e você vai estar bem. Porque ninguém faz essas 3 coisas. Essas são as regras que inclui pra fazer qualquer pobre ficar rico? Também, é que eu tenho alguns grupos de 3 regras, né? Esse é um deles. Então, não gaste mais do que ganha, não compre nada enquanto não tiver o dinheiro e invista todo mês. Aí tem um outro grupinho que eu falo assim, né? O enriquecimento só tem 3 amigos: trabalho, simplicidade e investimento. Eu gosto de fazer isso porque são coisas fáceis de decorar pro pessoal, né? Mas, voltando, não gaste mais do que você ganha, não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro e invista todo mês. O cartão de crédito quebra a regra número 2. Você tem dinheiro pra comprar essa TV aqui? Não tenho, mas eu tenho cartão de crédito. Cagou. Vai começar o ciclo da desgraça na tua vida, porque é uma dívida atrás da outra e você vai começar a se dar mal. Então, tenta respeitar a hora certa de cada conquista. Tenha objetivos, tenha metas, mas se você der um passo maior que a perna, seja com relação à casa, seja com relação ao carro, seja com relação à roupa, ou o que quer que seja, não... Sai das dívidas, monta sua reserva de emergência, para de ficar comprando coisa, saiu das dívidas, tá bem, tá com a reservinha, tá começando a investir, aí você começa a curtir mais, só que vai ter que abrir mão, padre, não adianta. Quem quer ter tudo sem ter que abrir mão de nada é criança, é bebê. Então uma pessoa que acha que vai mudar de vida sem ter que abrir mão de nada, sem ter que abrir mão de trocentas mil plataformas de filme, sem ter que abrir mão de tênis, sem ter que abrir mão daquele pote de chocolate com avelã, que eu não quero falar marca aqui, né? Mas você tá sendo como uma criança que acha que vai conseguir mudar de vida sem ter que abrir mão de nada. E vai ter, só que por um tempo. Não é pela vida inteira. Ninguém quer se lascar a vida inteira. Mas por um tempo, bota a casa em ordem, bota as finanças em ordem. Para de gastar. Foi o que eu fiz com o meu financiamento imobiliário. Eu e a minha esposa falamos, a gente vai ralar. Ah, eu vou ralar. A gente vai parar de viajar. A gente vai parar de ir no shopping, vai parar de comprar coisa. Mas eu vou quitar essa birosca aqui. Quitamos. Hoje a gente pode ir no shopping tranquilo. A gente pode fazer coisa. Foi por eu chamo de o ano do cão, 2021, né? Foi um ano terrível, porque a gente abriu mão de muita coisa, trabalhando que nem um camelo, mas valeu a pena. Hoje eu já não tô mais naquele ano. É uma fase. Vale mais você se esforçar por 1 ano pra não ter uma vida inteira de pobreza do que você não se esforçar por 1 ano e ter uma vida de pobreza. Por que a gente tá sentado aqui? Nós só queremos a comida. O cara trabalhou de segunda a sexta, pra caramba, trenzão lotado. Chega na sexta, ele quer fazer o quê? Happy hour. Mano, eu mereço. Tá, só que aí você deixa 200 pau, que às vezes é 20% do teu salário. 20 não, mas é 15% do teu salário. A pessoa que gasta tudo com prazeres temporários vai ser escrava de uma pobreza definitiva. Pô, Duda, mas não é justo, mano. A vida já é dura. Eu sei. Mas, cara, é melhor você se lascar por 1 ano e mudar de vida do que continuar lascado assim o resto da vida, sendo um pobre lascado que vai embalado dessa tentação. Aí o que eu considero como
como ostentação. É quando a pessoa gasta dinheiro pra impressionar os outros, pra se sentir superior aos outros ou pra se sentir aceita no grupinho dela. Eu, Eduardo, acho que é uma imbecilidade qualquer uma dessas três coisas. Só que eu gosto de deixar bem clara a diferença entre ostentação e realização de sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ter uma HR-V. Hoje eu tenho uma HR-V, que é um carro da Honda tal, que eu gosto pra caramba. Cara, eu não fiz isso pra impressionar ninguém. Eu não fiz isso pra ser aceito por ninguém. Eu não fiz isso pra me sentir superior a ninguém. Então você entende a diferença ali? Eu realizei um sonho, mas tô cagando. A minha motivação não foi impressionar ninguém, nem... não me interessa o que vão pensar de mim. O cara... o preço. Esquece Mega Sena, esquece Tigrinho. Cara, você quer mudar de vida? Esquece Fórmula vem comprar meu curso que eu vou te falar aqui, ó. 12, arrasta pra cima. Esquece. Trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho, simplicidade e investimento. É um tripé. E se você tira qualquer um deles, cai. Trabalho, você vai ter. Por quê? Porque o trabalho é o que te dá dinheiro pra conquistar alguma coisa na vida. E é trabalho e, inclusive, renda extra. Simplicidade, porque se você não tiver uma vida simples, tudo que você ganha no trabalho, você vai gastar com ostentação. Ou com prazeres, ou com luxo. Simplicidade. E investimento. Investimento é fundamental, é obrigatório, eu costumo falar, né? É difícil um pobre mudar de vida? É difícil, mas é possível. É difícil um pobre mudar de vida sem investir um valor que ele ganha todo mês, uma parte que ele ganha? É impossível, não é nem difícil, é impossível. Por quê? Porque é o investimento que vai montar o seu patrimônio e fazer você acumular bens. Seja para o que for, para comprar tua casa ou simplesmente para ter dinheiro investido e viver de renda passiva. Para quem não sabe, o que é renda passiva? Qual que é a ideia da renda passiva? É a vida dos sonhos, principalmente para nós brasileiro, que a gente trabalha que nem uma mula. E o conceito de... Qual que é a diferença entre o pobre burro e o pobre inteligente? O pobre inteligente, ele usa o dinheiro dele pra curtir, pra investir e pra montar patrimônio. Três coisas. O pobre burro usa todo o dinheiro dele pra curtir. Por isso que ele continua na pobreza sempre. O pobre inteligente, que é o cara que vai mudar de vida, por que ele vai mudar de vida? Porque ele curte. A gente merece curtir. A gente trabalha demais aqui no Brasil. É uma vida de peão. Tem que curtir. Só que se você só curtir e você não usar uma parte do que você ganha pra investir e pra montar seu patrimônio, você não vai sair da pobreza nunca. Porque você é aquele cara que gasta tudo que ganha e tá sempre no mesmo nível. O que é montar patrimônio? Você comprar uma casa, você está montando seu patrimônio. Você comprar um carro, você está montando seu patrimônio. Montar patrimônio é quando você usa o seu dinheiro para comprar bens duráveis, bens que duram alguma coisa. Por exemplo, faz de conta que vocês são donos desse estúdio. Vocês têm esse microfone, vocês têm essa TV, vocês têm esse tripé, você tem esse notebook. É patrimônio. Tem gente que não tem nada. Por quê? Porque ele só vai embalada. Heineken não vira patrimônio. Bebida não vira patrimônio. Rolê toda hora não vira... É gostoso. Só que se você só faz isso, você não tem patrimônio. E uma pessoa que começa a enriquecer, o que é? Uma pessoa que tem patrimônio e dinheiro investido. Isso que eu falo pra galera. Eu não quero que você seja um pobre que tem coisa de rico. Eu quero que você deixe de ser pobre. Qual que é a diferença entre o pobre... Se você trabalha e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer. Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Provérbios 13:11, que fala: aquele que junta aos poucos, certamente enriquecerá. Então a Bíblia já tá falando isso. Há 3.000 anos, né, foi escrito isso, né, em Provérbios, 3.000 ou mais até, né, Salomão. Cara, é aos poucos. A Bíblia não tá falando assim, aquele que junta uma paulada todo mês vai ficar rico. Não, aquele que junta de pouquinho em pouquinho vai aumentando e vai ver a riqueza chegar. E não é pecado ser rico, né? Inclusive eu falo sobre educação financeira em muita igreja, né? A Bíblia te dá essa orientação. Junte aos poucos, invista aos poucos. Isso vai mudar de vida e você vai ter cada vez mais. Mas as pessoas muitas vezes não investem, né? É que na verdade o pessoal sempre pega aquela frase, aquela passagem